Fala galera do YouTube, tô aqui de volta no Dose de Atualidades, dessa vez para tentar entender um assunto que tá na mídia aí, que a gente tá ouvindo falar e que eu já tô inundado de notícias. Você liga a televisão, Venezuela, você lê o jornal, Venezuela, você entra no Facebook, Venezuela, 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 Venezuela. Eu tenho que preparar uma aula sobre Venezuela na semana que vem e eu tava um pouco confuso, inundado de informações sobre Venezuela. Eu resolvi convidar um amigo meu que vai conseguir fazer com que a gente consiga navegar nesse oceano de notícias confusas e que vai nos ajudar a mim a preparar a aula e você a entender sobre Venezuela. Então, se você gostar desse vídeo, né, e quiser dar o seu like aí, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque na descrição do vídeo tem cupons de desconto para o Descomplica. E o que é mais importante ainda, você vai ter lá um link para o blog, se você quiser aprender mais sobre isso, vai ter um texto lá, um post lá. E por que você precisa saber sobre a Venezuela? Tem 3 motivos importantes do porquê que você precisa estudar a Venezuela. Em primeiro lugar, isso é um tema importante de atualidade, de geografia e até de redação. O tema do socialismo está tão na moda, mas tão na moda que tem gente até dizendo que o nazismo era socialista. Imagina a Venezuela, que é declaradamente socialista, um socialismo de tipo bolivariano. O assunto da polarização ideológica e da defesa ou não do socialismo é uma coisa que está na moda, Esse ano faz 100 anos da Revolução Russa. Outro motivo pelo qual você precisa saber sobre a Venezuela é a questão da importância disso para o contexto regional. Como a Venezuela tem uma reserva de petróleo extraordinária, a instabilidade venezuelana também tem um impacto na estabilidade regional da América Latina e que é importante para o Brasil, para as relações com o Brasil e para a política externa brasileira. E por último, a política externa norte-americana. Os Estados Unidos têm muito interesse na questão da Venezuela, não apenas por causa do petróleo, mas porque é um governo que se declara socialista. Desde a época do Chaves, o Chaves era um rival do George Bush. Agora, ainda mais com o governo Trump, preocupado com outros regimes socialistas que no passado foram chamados de um império do mal, como a Coreia do Norte, a Venezuela volta a pauta de preocupações dos Estados Unidos da América. Então agora eu vou ligar para o meu amigo Hansen, Vou fazer aqui, peraí. Atende aí, Hansen. Atende aí, eu tô precisando da sua ajuda. Atende, Hansen. João, tudo bom, querido? Cara, não tá muito bom não, a coisa aqui tá difícil, tá complicado pra mim. Preciso dar uma aula sobre Venezuela, cara. Não entendo nada de Venezuela, nada. Tô inundado de notícias. Eu ouvi dizer que até que eles mudaram o fuso horário. Você pode fazer uma palhinha aí, um resumo aí das coisas mais importantes da Venezuela? Por que tá essa confusão lá? Vamos falar que a Venezuela ela veio meio que mal acostumada pelo contexto que ela estava e pelo avanço do Hugo Chávez. Só pra você ter ideia, quando o Hugo Chávez ele chega ao poder num discurso claramente populista e ele, inclusive, vai ser eleito democraticamente 4 vezes na Venezuela. E isso mostrava a força dele e ele acabou liderando regionalmente um movimento que foi conhecido como Novo Socialismo ou até Socialismo do século XXI. E como naquele momento ele teve muito adepto na América Latina, e aí a gente vai falar da Kirchner na Argentina, do Lugo no Paraguai, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, o próprio governo Lula, que não assumiu o Novo Socialismo, mas se declarava simpatizante das medidas do Hugo Chávez. Então a gente teve um contexto de América Latina que permitiu esse crescimento. E a gente não pode esquecer que foi justamente no boom do petróleo da Venezuela, que foi quando ela descobriu que tinha a maior reserva de petróleo do mundo. Então a gente teve aí num primeiro momento ali desse século XXI, um momento que a Venezuela teve seu crescimento e teve até ali uma certa projeção internacional. Entrou para a OPEP, então ele começou a operar muita coisa, mas tudo muito centrado na figura do Chávez. Ele tinha ampla legitimidade, pelo que eu me lembro aí do governo, no governo e na população venezuelana. Ele foi eleito 4 vezes e junto com ele o Congresso. Então ele meio que governava com o Congresso do lado dele, que obviamente em qualquer regime é o sonho do presidente governar com o Congresso do teu lado. Na última eleição, que ele inclusive ganhou, mas ele estava muito doente em Cuba, ele não conseguiu resistir, ele morreu. Muita gente estava até numa conspiração que ele já tinha morrido. Não sei se você já viu uma foto. Todo muito louco. Isso, todo mundo falando que ele já tinha morrido, aí falou, não morreu não. Aí botaram uma foto dele lá de uma modelo, e ele com a maior cara de defunto, um óculos de lado, meio, tá assim, mas, enfim. E o Maduro, como vice, queria assumir diretamente a presidência. Ali começa uma pequena crise política, porque a oposição achou que poderia pegar ali o governo da Venezuela. Teve uma eleição, Maduro ganhou. Então a gente meio que teve uma continuidade do governo Hugo Chávez. Depois de 16 anos tendo o Congresso do lado, o governo Maduro ele vai perder uma eleição de Congresso. E aí a gente começa a ter uma oposição ao governo venezuelano dentro do Congresso, mas ainda aí dentro do regime. Mas eu tenho uma dúvida, Hansen. Tem uma questão econômica aí também que envolve a crise política e que agrava a crise política, não é? Se você olhar a história, toda crise econômica agrava uma situação política. É impressionante como é que quando a economia está bem, as pessoas ficam um pouco mais tranquilas. E a Venezuela ela deu um tiro errado, cara. Não sei se foi errado, mas assim, olhando hoje, obviamente a gente sabe, a Venezuela ela botou sua economia muito em cima do petróleo. Só para você ter ideia, o petróleo chegou a ser 96% da renda da Venezuela. 96%? Só 96%. Sabe o que aconteceu? O petróleo caiu. O preço do petróleo no mundo caiu. A Venezuela é tipo o Rio de Janeiro, assim, da América Latina, então? Só sei que quando o petróleo cai, a economia venezuelana despenca
despenca, e aí muita gente que já não era satisfeita com a situação do governo começa a viver 3 principais problemas. A falta de suprimento, faltava comida, faltava água potável. As pessoas começaram a viver o caos, e quando eu digo suprimento, alguns lugares na Venezuela chegaram a ter 90% de falta de medicamento. O segundo ponto foi a falta de energia. Algumas áreas da Venezuela chegaram a ter cortes diários de energia, a gente está falando aí de 4 horas por dia sem luz em alguns momentos. Mas ele fez um mini horário de verão, pedindo para as pessoas adiantarem meia hora o relógio para ter mais tempo de luz, para economizar um pouquinho de energia. Ele obrigou que 90% da farinha fosse usado para fazer pães simples, para abastecer a população de comida. Então, assim, é uma medida desesperada atrás da outra, e sem contar com crise de inflação e violência, né? Caracas virou a capital mais violenta do mundo, e é óbvio que a insatisfação com o governo explodiu, e aí começou a surgir os movimentos, principalmente da MUD, a Mesa da União Democrática, que é exatamente a oposição que tenta tornar o governo do Maduro um governo ilegítimo e pedir eleições diretas. Então, em resumo, a oposição quer isso. Ela quer fazer eleições diretas para tirar o Maduro antes do fim do mandato dele, porque eles argumentam que o Maduro ele não tem mais o país na mão, que ele está vivendo o caos e que a Venezuela talvez não suporte o final do governo dele. Mas a Constituição permitiria isso, né? Sim, isso tudo é previsto em Constituição. Mas aí, João, aí a coisa começou a ficar muito doida, aí que as pessoas começam a não entender. Foi feito como manda a Constituição, baixo assinado. Se você está insatisfeito, assine aqui para a gente pedir uma nova eleição, abrir no Congresso uma denúncia contra o presidente, blá blá blá. Sabe o que aconteceu? O governo do Maduro declarou que tinha fraude na lista contra o governo dele. E aí, como fraude contra o governo dele, ele falou que era ilegítima, retirou isso. Então, não valeu. Tentaram fazer votação, ele tornou ilegítima de novo. Teve pesquisa que apontou 98% de insatisfação, se não fosse esse número fatalmente alguma coisa perto. Então, assim, essa insatisfação, ela fazia muito movimento contra o governo do Maduro, que aí perdeu a linha, como você falou. Mandou exército, mandou reprimir violentamente, e assim, uma postura muito ofensiva do exército venezuelano. Esses protestos dominaram boa parte de Caracas, que era a capital, e continuaram essa ideia de vamos tentar derrubar o presidente e trazer eleições diretas, e foi aí que tudo piorou, né, João? Assim, e essa constituinte, cara, que eu não entendo, que constituinte é essa? Você pode me explicar aí? A tentativa do MUD de derrubar o presidente Maduro porque não governa e colocar eleições diretas, ele conseguiu centenas de milhares de adeptos novos a esse projeto, e o resultado foi que o Maduro foi embargando, os protestos foram reprimidos. Resultado, quando chegou numa situação insustentável, que eles argumentaram que o governo Maduro não poderia nem continuar porque ele parou de administrar o país, do caos tão grande que chegou, o Maduro decidiu fazer uma nova constituinte, que é o que todo mundo está chamando do golpe mais claro que o governo Maduro deu, que é o que o pessoal está chamando realmente de uma imposição ditatorial do governo Maduro, que é justamente fazer essa constituinte com novos representantes, tornando ilegítimo o último Congresso, derrubando a Procuradora-Geral e tentando trazer gente para fazer uma nova Constituição segundo os moldes do atual momento. Como é que ele ganhou as eleições da Constituinte? Ele criou ele tornou ilegítimo o Congresso, e existem maneiras de tornar um Congresso ilegítimo, como, por exemplo, decretar estado de emergência. Ele chamou essa constituinte, ele trouxe aí mais ou menos uns 500 congressistas que ele falou que seriam eleitos pelo povo e que seriam responsáveis por fazer uma nova Constituição. Parece que a oposição boicotou também, né, essas eleições constituintes, né? Não aceitava essas eleições constituintes e aí não participou do processo eleitoral também. Sim, uma parte da população sequer votou porque achava isso um absurdo, e ele considerou os votos de quem participou como votos válidos, implantou uma Constituinte, e aí ele está aí tentando, nesse momento, se manter no poder com uma nova Constituição a partir de novas pessoas e tornando ilegítimo o último Congresso que estava com ele. Hans, então como é que você acha que vai se resolver esse negócio aí? Como é que vai acabar essa história? A gente vê 2 caminhos muito claros, né? Ou a gente vai ver uma Venezuela que espera o final do governo Maduro e até lá continua se degladiando, ou a gente vai ter uma medida externa, que são essas sanções, esses cortes, ainda mais depois que descobriram um esquema de propina envolvendo empresas brasileiras com algumas obras que foram feitas na Venezuela, porque a gente está exportando esse tipo de corrupção. E aí muita gente está falando que alguns fóruns internacionais, alguns tribunais internacionais vão poder agir e tornar de novo a situação da Venezuela controlável. E aí, Hansen, como é que você acha que esse negócio da crise está afetando o Brasil? Você acha que tem um impacto no Brasil isso?
A primeira é essa bandeira que o Brasil levantou de que a Venezuela seria uma alternativa e agora o Brasil está votando a favor dos cortes e das suspensões da Venezuela. E o segundo ponto é que a gente começa a assistir uma verdadeira crise de refugiados latinos, de um grande fluxo de venezuelanos que está saindo do país, principalmente para o Brasil. E o Brasil já começa a perceber a entrada desses venezuelanos num nível que a gente provavelmente nunca viu. Inclusive, Hansen, já tem um dose sobre isso, sobre os refugiados na Síria. Clica no card aqui em cima que você vai assistir esse dose sobre os refugiados da Síria. Hansen, muito obrigado, cara. Valeu mesmo aí pelas informações. Tô ansioso aqui, porque agora já tenho que lembrar dessas coisas todas na hora que eu vou dar minha aula. Tô indo correndo lá para dar minha aula. Beijo para você, tchau. Além de ter o link do blog para você que quer ler não só sobre esse assunto, mas sobre vários outros que a gente fala, tem gente que ainda não assina o Descomplica. Eu sei que isso parece estranho, mas é verdade. Aqui embaixo tem um desconto que é a chance final. Agora não tem mais razão. Então quem não assina o Descomplica, vai aqui embaixo na descrição, pega o desconto, assina e não deixa de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, tá bom? Então fique no aguardo até o próximo Dose de Atualidade e a gente fica por aí. Tchau, tchau. Até a próxima.